Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Deus que fez o céu e a terra. Ele é digno disso, de honra, glórias e louvores. E a cada dia devemos somente o exaltar, porque Ele tem tudo para nos dar. E se exaltamos Ele a cada dia, com certeza as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Mas vamos lá, o que nos interessa este tema de mensagem de hoje, que é Ó Pátria Amada. E para ter base no que vamos falar, nós vamos ler aqui em Mateus capítulo 13, do versículo 47 ao 58, que diz assim a palavra do Senhor. Tema de mensagem: Ó Pátria Amada. E nós vamos ler aqui em Mateus capítulo 13, do versículo 47 ao 58, que diz assim a palavra do Senhor: Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, e que apanha toda qualidade de peixes, e estando cheia, puxa para a praia, e assentando-se, apanha para os cestos os bons, e os ruins, porém, lança fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dos justos, e o lançarão na fornalha de fogo, e ali haverá plantos e ranger de dente. E disse-lhe Jesus: Endireitai-te todas estas coisas, entende-se todas essas coisas. E disseram-lhe: Sim, Senhor. E ele disse: Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira o seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo esta parábola, se retirou, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio esta sabedoria e estas maravilhas? E não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam nele. Jesus, porém, lhe disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Aleluia, glórias a Deus. A cada dia devemos exaltar ao Senhor na beleza da sua santidade, porque Ele é belo e digno. Porque se nós ainda existimos, é porque Ele ainda tem alguma coisa para fazer em nossa vida. Porque a hora em que acabar e findar a obra dele em nossa vida, com certeza, sem sombra nenhuma de dúvida, Ele vai nos preparar e nos levar para a glória. Porque não vai haver mais de ser hora nenhuma ficar fazendo mais o que sobre a face da terra? Se já não tem mais nada para fazer para Deus, Deus prepara e leva para a glória. Mas vamos ao que nos interessa dentro deste tema de mensagem, que é Ó Pátria Amada. A cada dia entendemos que nós somos patriota da nossa nação, que é a nação do Brasil. Nós somos brasileiros porque nascemos aqui no Brasil. Então entendemos que a cada dia até alguns batem no peito e dizem: Eu sou patriota, nasci brasileiro e vou morrer brasileiro. Alguns, nascendo lá nos Estados Unidos, dizem: Nasci americano e vou morrer americano. Outros dizem assim: Nasci africano e vou morrer africano. Outros dizem assim: Nasci na Argentina e vou morrer argentino. E assim por aí afora. Olhando dentro da geografia, aqueles que estudam sabem muito bem, vê ali que no modo geográfico conhece todas as nações e todos os países do mundo. E alguns estudiosos ainda vão mais além, aqueles do lado espiritual, dizem que existe a janela 10x40, aonde não chegou missionário nenhum, aonde não foi pregador nenhum, e aonde aqueles povos ali nunca ouviram a palavra Jesus Cristo, nunca ouviram a palavra Deus. Eles adoram todo tipo de deuses, mas não conhecem que Jesus Cristo é Rei dos Reis e Senhor
Senhor dos senhores, não conhece que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e é para este lugar que Deus vai enviar aqueles que têm o coração sincero, que ama não essa pátria terrena, mas ama a pátria celestial. Ele olha para o céu e diz assim: Senhor, ó pátria amada, é a pátria celestial, para onde que eu vou morar, para onde eu vou viver eternamente, é viver do lado de Deus, é nessa pátria celestial, porque desde o momento em que aceitou a Jesus Cristo, ele se tornou um ser espiritual. Ele não é mais um ser humano comum, mas ele é um ser humano espiritual que entende as coisas sobrenatural de Deus. Ele sabe que ele está se esforçando e perseverando, porque o reino de Deus está entre nós, e se o reino de Deus está entre nós, é sinal que a pátria dele não é mais brasileira, mas é celestiana. Ele é celestial, vai morar no céu de glória, mas para isso tem que perseverar. Entendemos que a cada dia nós temos que conhecer de qual pátria nós somos, se ainda nós somos da pátria lá do inferno, ou se nós somos da pátria lá do céu. Entenda, Deus tem algo melhor para todos nós. A vida nesta vida é passageira, um dia nós vamos passar desta vida para outra, aí nós vamos entender: nossa, ficou para trás, eu era brasileiro, carioca, aqui do estado do Rio de Janeiro, mas graças a Deus, Deus teve misericórdia da minha vida, salvou a minha alma, e agora eu estou no céu. Agora eu entendo que a minha pátria é celestial, eu vou morar no céu de glória, e está eternamente do lado de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Temos que entender a cada dia que desde o momento em que nós aceitamos Jesus Cristo, nós não vivemos mais para este mundo, nós vivemos para Deus. O apóstolo Paulo disse em uma de suas palavras, dizendo que o morrer para mim é ganho e o viver é Cristo. Ele queria dizer o quê? Que para esta vida não servia mais ele viver nesta vida mais, ele queria ir logo para a glória, mas enquanto isso ele tinha que cumprir o ID de Jesus Cristo. Ele teve que evangelizar, teve que pregar, anunciar até o dia do tempo correto de o Senhor o preparar e o levar para a glória. Assim somos todos nós, quando conhecemos que a nossa pátria não é mais terrena, mas celestiana, nós vamos morar para o céu de glória. Mas quando nós venhamos a entender o que Deus quer em nossa vida, aí sim, nós vamos cumprir o ID de Jesus, nós vamos evangelizar, nós vamos pregar, nós vamos ser diferente e anunciar que a nossa pátria é celestial e nós vamos morar no céu. Agora, para se ver essa pátria e bater no peito e dizer: ó pátria amada, é o céu de glória, verdadeiramente você tem que se entregar para Deus. Jesus Cristo nos explicou acerca disso, que o reino de Deus ele está entre nós. É uma pátria que chega até a pessoa, até o homem e a mulher, mas para que você venha enxergar este reino, você tem que abrir os seus olhos espirituais. Enquanto os seus olhos espirituais não se abrir, você só olha as coisas dessa vida, você só vê as coisas desta vida. Mas quando os seus olhos espirituais se abrem, você vê as coisas dessa vida muito mais além do que se pode imaginar. Você vê o lado visível espiritual, você vê que Deus verdadeiramente enviou Jesus Cristo para morrer naquela cruz e para nos dar a vida eterna. O anjo do Senhor acompanhando do nosso lado e o Espírito Santo dentro de nós. Creio eu e digo para você, estou falando completamente do Espírito, assim como nos dias anteriores, sempre falando no Espírito. Hoje eu achava que não tinha nem mensagem, porque às vezes tem tantas coisas que sobrevêm sobre nossa vida, que só Deus conhece. Não é necessário eu falar aqui. Mas Deus é Deus. Quando Deus tem que dar a palavra ao homem e à mulher, e quando o homem e a mulher vai, ainda que você veja que não tenha condição nenhuma, e Deus vai lá: eu capacito os que não são capacitados, eu envio aqueles que ainda não estão preparados, preparo e envio para uma grande obra. Tão somente faça que nem Isaías: envia-me a mim, Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Mas entenda, ó pátria amada, que pátria é essa? Você ainda continua sendo brasileiro carioca? Ou brasileiro paulistano? Ou brasileiro paraibano? Oh, gente, my love. Mistura de sotaque com inglês. Mas vamos lá então.
Essa não é a questão. Eu quero te trazer para o lado espiritual, te trazendo um cumprimento visível do que você conhece. Entenda, você é brasileiro, eu também. Se tiver um estrangeiro no Brasil, ou deve ser americano, ou é africano, ou é argentino, ou é da França ou Rússia, eu não sei. Mas se for estrangeiro, está no nosso país, vai entender também. Mas vamos lá então. Você quando aceita Jesus Cristo, eu quando aceito Jesus Cristo, a nossa pátria muda. Não, irmão, não muda não. Continuo sendo brasileiro, carioca. Não, com certeza. No lado material visível, você ainda continua. Mas no lado espiritual, o lado visível espiritual, a sua pátria mudou. A sua pátria não é mais terrena. A sua pátria é celestial. Aonde você vai para o céu de glória. Aonde você vai morar eternamente do lado de Deus. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus, e vem trazendo um cumprimento de todos aqueles que sofreram por causa da fé em Deus e por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que deram. E ali no livro de Hebreus nos diz que eles sonhavam e perseveraram por uma pátria melhor, que aos olhos dos homens, eles não viam. Mas aqueles que tinham fé sabiam que existia uma pátria melhor do que essa. Existe uma pátria melhor do que essa, aonde eu e você não conseguimos ver com olhos carnais, mas com os olhos espirituais. Você vê o castelo, você vê o rei, você vê o príncipe, e você vê toda a comitiva dos céus no castelo celestial, no reino de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Esta vida é passageira, mas enquanto você está nessa vida, persevera até o fim, para ser salvo. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia nos diz aqui no livro de Mateus, capítulo 13, do versículo 47 ao versículo 58, nos diz que Jesus Cristo quis trazer a existência e nos mostrar concernente a esta pátria. Ele estava na sua própria pátria, em Jerusalém, lá em Israel, e eles o estavam rejeitando. E ele tão somente disse a palavra e disse assim: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria. Ainda que desonrem você nesta vida, ainda que os homens não te dão honra nenhuma, mas lá nos céus você é conhecido por Deus como profeta do Altíssimo. Lá no quinto dos infernos você é conhecido por Satanás também como profeta do Altíssimo. E ainda nesta terra muitos verão que verdadeiramente Deus é contigo, porque você sonha com uma pátria celestial. Oh pátria amada, eu vou para lá. A Bíblia diz que só haverá uma nação que vai subsistir e existir, e é ela que vai vir no novos céus e na nova terra. Só fala dela. Olhando a Bíblia e observando as Sagradas Escrituras, eu não vi Deus falando de nação nenhuma. Só vi Deus complementando, dizendo através de seus profetas, sim, os homens, em Salmos capítulo 9, versículo 17, que diz: todos os homens que se esquece de Deus e as nações serão lançadas no inferno. Só existia uma nação só, não existia várias. Passou a existir várias por causa da desobediência dos homens. E ali na Torre de Babel veio a confusão das línguas. Quer dizer, Deus fez os homens cada um com uma língua diferente, para que não viesse a se entender uns aos outros. E dali deu a divisão de todas as nações. Então entenda o que eu quero vos falar nesta tarde. Entendemos que após Deus destruir essa terra, haverá novos céus e nova terra. E só existe de uma que Deus fala: a Nova Jerusalém. Voltando à fita para você entender, para você pegar o fio da meada. Observando a Bíblia, eu não vi na Bíblia falar a Nova Brasil. Quer dizer, um novo Brasil, vou botar dentro do português popular e correto. Um novo Brasil, um novo Estados Unidos, uma nova África, uma nova Argentina, uma nova França, uma nova Rússia. Eu não vi Deus falar das nações. Na Bíblia Sagrada, em Apocalipse,
que é final de todas as coisas, revelação de Jesus Cristo das coisas que brevemente hão de acontecer. Ali vem dizendo que após surgir novos céus e nova terra, que Deus vai recriar de novo, só vai surgir uma, que é a nova Jerusalém. E foi dela mesmo que Jesus Cristo falou, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os profetas e maltrata aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis eu, assim como a galinha junta os pintinhos para os proteger. Desde o início da Bíblia até o final, só se fala de Jerusalém, só se fala de Israel, do povo de Deus, o povo escolhido. No surgimento dos novos céus e a nova terra, só vai surgir essa. Você pode esquecer a sua pátria de Brasil, que não vai surgir de novo não. Nem essas carnarebes do carnaval também não vai ter na nova Jerusalém não. O novo céus e a nova terra. Deus vai destruir isso tudo, e todo tipo de pouca vergonha vai ficar para trás. E os fiéis, aqueles que perseveraram até o fim, Deus vai trazer um lencinho da eternidade e vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. O sofrimento miserável que você e eu passamos aqui nessa vida, um dia vai passar. Quando nós chegarmos lá na nossa pátria celestial, pátria amada, quando nós chegarmos lá, o próprio Deus, está escrito lá, vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Então o sofrimento nesta vida é passageiro, um dia vai passar. Morra sendo fiel a Deus, não morra sendo infiel, porque do outro lado da vida é uma tristeza muito grande para aqueles que não foram fiel a Deus. Que é isso, irmão? Como tu sabe disso? Está escrito na Bíblia, não temos como fugir. Novos céus e nova terra, e só a nova Jerusalém. Então conhecemos que o Brasil não vai voltar mais. Então conhecemos que os Estados Unidos, que é a potência mundial, também não vai voltar. Ele é a potência nessa vida, mas diante de Deus não é nada. Deus com um dedinho só acaba com os Estados Unidos todo. Porque temos que temer aquele que criou todas as coisas. Satanás, pensando que era alguma coisa, intentou uma grande investida contra Deus. Ele fez a cabeça da terça parte dos anjos de Deus e tentou se levantar contra o Criador. Deus deixou só os anjos fazer as festas com eles, Miguel na frente e os guerreiros de Miguel atrás, para pelejar contra Satanás e contra os demônios. Você vê essa história lá no livro de Apocalipse, a luta deles ali, a batalha nos céus, aonde que o negócio ficou travado. E quando a luta ficou travado, Miguel só teve uma coisa a dizer: Deus, agora é contigo, agora é contigo. E Deus veio e lançou lá do céu, lá para os abismos infernais, Satanás. Está até os dias de hoje. Mas ele fica rodeando e passeando por aí. Não pensa que ele fica lá só lá no quinto dos infernos, não. Porque o miserável ainda tem a janela ainda para pular pela janela. Apesar dele não ter a chave mais, porque a chave está na mão de Jesus Cristo. Mas dá a janela para pular ainda. E Jesus Cristo falou que a ovelha entra pela porta. Jesus Cristo é a porta. Mas o bode anda pulando a cerca. Em outras palavras, pulando a janela. É lá do inferno. Vê como é que as coisas complementam. Mas continuando. Pátria amada. Que pátria é essa? Como é que eu não consigo ver? Porque você ainda está na carne ainda. Como é que eu não consigo sentir? Porque você está chegando no osso. Está saindo da carne, está chegando no osso. Entra no Espírito. Vá pelo Espírito. Vá pelo Espírito e você compreenderá a obra de Deus. Vá pelo Espírito e você compreenderá que verdadeiramente Deus é real e dá oportunidade de salvação para todos os homens. Temos base bíblica, conhecemos a palavra do Senhor. Ela assim nos diz. Jesus Cristo falou dizendo: o profeta em sua própria pátria não tem honra. Não tem honra nesta vida, mas lá no céu é honrado, conhecido por Deus. Lá no inferno, o inferno todo fica incomodado, porque se levantou mais um, cheio do Espírito, para fazer a obra de Deus. Mas a Bíblia nos diz, concernente a essa pátria,
que é a nossa pátria, ó pátria amada, que nós vamos para lá. Entendemos que nós somos co-herdeiros. Os herdeiros são os judeus, mas nós somos co-herdeiros, também temos direito à salvação. Enquanto há vida, há oportunidade de salvação. Agora, partiu desta vida para outra, pode esquecer. Se você não aproveitou a oportunidade de salvação enquanto está em vida, depois que partir dessa vida para outra, não adianta querer inventar lá do outro lado, tu não vai conseguir nada não. Não adianta chegar, Senhor, quebra a minha aí. Quebra tu? Onde tu prendeu isso? Prendi lá na terra, não tem como quebrar não? Não tem não, aqui não tem nada quebrado, só vem pra cá inteiro e na direita. Aqui não tem negociante. Tinha que ter se aproveitado e se salvado quando estava lá. Assim foi o rico, tentando convencer Abraão. Abraão, tu quer mais chegar de Deus aí, meu filho? Lá nos livros lá está escrito que você é pai de uma grande nação, eu conheço isso. Faz o seguinte, faça que eu volte lá e avise meus irmãos. Ele é besta. E Abraão falou para ele assim: filho, mesmo se eu quisesse eu não posso. Mas por causa de que, Abraão? Há uma barreira entre nós e vós. Nem os que estão daí podem passar para cá, e nem os que estão daqui podem passar para aí. Em outras palavras, os direitinhos e os esquerdinhos. Nós que somos da direita, meu filho, não podemos ir para a esquerda, porque os esquerdinhos são condenados, e os da direita, nós seremos galardoados. Não adianta não, ainda tem oportunidade ainda, hein? Você ainda pode ser um direitinho, aceitando a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. E você vai participar conosco e vai dizer com convicção: ó pátria amada, eu vou morar nessa pátria celestial, estar do lado de Deus eternamente. O que nós estamos fazendo, e estamos fazendo todos os dias, pregando o evangelho, pregando aqui na rádio, pregando nas igrejas. Não estamos contando história e nem fantasia, é realidade. Com Cristo é céus, sem Jesus é inferno. Vai direto, sem fazer curva. Oportunidade de salvação. E tem mais um porém, aqui na mesma mensagem que nós estamos, dentro deste tema, em Mateus capítulo 47, no versículo 49 diz assim, ó: assim será na consumação dos séculos. E outra palavra, a destruição do mundo. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e o lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Os próprios anjos vão vir para fazer a separação dos maus sobre o justo. Vai ser separado ali. Faz a fila aí, grande multidão, grandes e pequenos, como diz a palavra, os direitinhos e os esquerdinhos. Você é um direitinho ou você é um esquerdinho? Quer resposta? Para ir para o céu, você tem que entrar na direita com Deus, e direito. De qualquer maneira, não, direito. O nome já diz, direitinha, na direita, direito, para poder morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Não existe outro meio para se chegar ao céu, a não ser fazendo a sua santa obra e aproveitando a oportunidade no tempo oportuno. Deus tem oportunidade de salvação para todos os seres humanos. A oportunidade de salvação é dada no tempo oportuno. Naquele dia, irmão, não vai existir nação certa. Naquele dia não vai existir nem a ONU, Organizações das Nações Unidas. Naquele dia não vai existir nem Bill Gates e nem um dos homens mais inteligentes do mundo. Naquele grande dia todo mundo vai estar perante o trono de Deus para prestar conta daquilo que fizeram e daquilo que deixaram de fazer. Aleluia, glórias a Deus. Procure meditar a cada dia na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor vai te dar sustentamento. A palavra do Senhor vai te dar a direção. Em Apocalipse 21:9 diz, na Nova Jerusalém. Lá em Salmos também nos diz, Salmos 122:3 diz: Jerusalém está edificada e é uma cidade forte. Só diz de Jerusalém. Por quê? É a cidade do nosso rei,
Jesus Cristo. E ela que vai retornar. Não adianta você, Senhor, faz o Brasil vir de novo, no novo céu e na nova terra, porque eu quero ter lembrança do carnaval. A Bíblia diz que nem lembrança nós vamos ter mais. Se tu quer ter lembrança do carnaval, tu tem que se converter a tua mente. Porque quando ir para a glória, não vai existir mais lembrança de tristeza. Só naquele grande dia, ainda vai haver lembrança ainda naquele dia do julgamento, dos esquerdinha e dos direitinha. Ali ainda vai vir alguma lembrança que vai vir os livros. Abre-se um livro e abriu outro livro, e cada um foi julgado segundo o que está escrito nos livros. Depois dali, lago de fogo e enxofre para os esquerdinhos e para Satanás e os demônios, e a reconstrução dos novos céus, a nova terra e a nova Jerusalém. E se tiver alguém lá, não diz a Bíblia, creio, um pensamento meu, aí aparece alguém lá assim: Senhor, deixa que o Brasil volte também junto com a nova Jerusalém. Quem falou que eu vou querer Brasil aqui de novo? Nem Brasil, nem Argentina, nem Estados Unidos. Não vou querer nada disso aqui. É só a nova Jerusalém, conforme está escrito na minha palavra. Então entendemos que essa nossa pátria amada é a pátria celestial. Nós estamos perseverando para chegar lá. Estamos se esforçando para poder chegar lá. Porque se a gente não se esforçar, nós não vamos conseguir chegar lá. Porque Jesus Cristo falou: o reino de Deus está entre vós. Agora perseverai para poder entrar lá. Temos que perseverar a cada dia. Em Salmos 122:6 diz assim: orai por Jerusalém, e pela paz em Jerusalém. Prosperam os que nela a amam. Prosperam os que nela a amam. Se você ama mais o Brasil do que Jerusalém, você não vai passar de sair. Porque você sabe que você é brasileiro, carioca, porque está no Rio de Janeiro. Se for na Paraíba, em Pernambuco, mas tem problema não. Oxente, my love, gente é da terrinha também. Mas vamos lá, continuando. Se for da Bahia, é baiano. Se for de São Paulo, é paulistano. Mas entenda, quando se converte, você não é mais nada disso dessa vida. Você não é mais carioca, nem mais paulista, você não é mais Paraíba. Você agora é celestial, celestiano. A sua pátria é céus. E o seu conhecimento é celestial. Você vai passar desta vida para outra e vai morar no céu de glória. Tem gente que nessa hora deve estar pensando assim: ficou doida lá, tá maluco mesmo. Tá maluco? Quero ver quando tu partir dessa vida para outra, dá de cara com o capiroto lá embaixo. Ele ilustra por aí que o diabo tem galfo na mão, chifre na cabeça e rabo atrás. É o que eles dizem por aí. Dizem que é assim. Aí quero ver quando tu partir dessa vida para outra, se você vai falar o que eu estou falando aqui, que era maluquice. Você vai botar a mão na cabeça e vai dizer: meu Deus do céu, era verdade. E o capiroto, não tem esse negócio de meu Deus aqui não. Aqui é gritos e ranger de dente. Quem teve a oportunidade quando estava lá, aí vai ser tormentado lá embaixo, conforme Jesus Cristo falou, que é gritos e ranger de dente, onde o bicho nunca sossega e o fogo nunca apaga. Então, a oportunidade de salvação no tempo oportuno. Deus não força o homem a servir a Ele, nem a mulher, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. E se a salvação bate na tua porta e você não aproveita a oportunidade de salvação, depois não adianta depois querer chegar lá em cima e querer entrar, porque naquele dia lá em cima Deus vai trovejar a sua palavra e vai mostrar toda a verdade. Por isso temos que perseverar a cada dia. Você já imaginou Deus trovejar em cima de você, a ira dele? João Batista avisou: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Quem foi o doido que te ensinou? E falou que Deus só quer o coração. Fuja daí, vá para um lugar onde está ensinando verdadeiramente a palavra da verdade, porque existe uma lista das pessoas que não vão entrar lá.
Lá no livro do Apocalipse, está escrito: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras e qualquer um que ama e comete a mentira. Ficarão de fora os adúlteros, os fornicários, os olhos grandes, os linguarudos e qualquer um que ama e comete a mentira. Então entenda, esteja com a tua vida de pé perante Deus, porque se tiver de qualquer maneira, tu não subirás no arrebatamento da igreja. O nosso Deus é Deus de vivo e não de mortos, e Ele vem buscar um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Eu não falei geloso, eu falei zeloso. Não compreenda mal. Mas vamos lá então, continuando. A palavra do Senhor, ela tem resposta para tudo e para todos. E após observar a palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse, Deus fala muito do povo escolhido, do povo separado, do povo que vai morar na pátria celestial, que é diferente, que ama essa pátria, luta por ela, persevera até o fim e faz o restante conhecido dessa pátria. Quando você sente que as pessoas estão incomodadas com a tua presença, é sinal que verdadeiramente Deus está na tua vida, porque ninguém gosta quando nós começamos a falar verdadeiramente a palavra de Deus, a falar que tem que entrar no caminho reto e direito para poder morar no céu. Se quer ter direito aos céus, tem que ser um direitinha. Para ser um direitinha, tem que entrar na direita. E para entrar na direita, tem que se endireitar perante Deus. Não tem jeito, é tudo com D. E o D significa Deus, o Deus que fez o céu e a terra, que de geração em geração é existente para dar vitória àqueles que perseveram e se entregam para Ele. Aleluia, glória a Deus. Tudo tem um cumprimento. Tudo tem um cumprimento. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Cuidado com os versículos isolados por aí. Eles isolam o versículo para dizer: não, Deus só quer um coração. Deus quer corpo, alma e espírito para poder morar no céu. Se não ele falava para Jesus Cristo, corpo fica, vem só o coração. Não, Jesus Cristo ressuscitou e o pó da terra não consumiu o seu corpo. Seu corpo foi transformado. E os irmãos que morreram, irmão? O corpo foi consumido. Eu tenho resposta para você, Tessalonicenses, que os mortos que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão. Ali não diz que vai ressuscitar o coração. Diz que os mortos que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão. E depois nós, o que tivermos vivo, seremos arrebatados juntamente com eles. Oh, pátria amada, vamos para lá. Vamos morar no céu de glória. Tudo tem resposta dentro da palavra de Deus. Você fica procurando resposta onde não tem. Às vezes a pessoa até diz: não, você não precisa meditar tanto na Bíblia assim não. Sabe por causa de que eles falam isso? Para poder te manipular, para poder te controlar e te enganar. Porque quando você observa na palavra do Senhor e começa a meditar, você vê, você se liberta, você conhece o caminho. Jesus Cristo falou: vós sois limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Se você não ouve a palavra de Deus, nem gosta de ouvir pregação, como que você vai ser liberto? Porque a palavra do Senhor que nos liberta. O louvor é bom, o cântico é bom, a palavra, o pula-pula é bom. Eu gosto, não tenho nada contra. Mas se não tiver palavra, irmão, o povo se corrompe. Assim diz a palavra do Senhor e assim diz o Senhor dos Exércitos. Se não tem palavra, não tem pregação, o povo se corrompe. Então, para se libertar, tem que ouvir a palavra de Deus. Eu só estou de pé até os dias de hoje, primeiramente, pelas misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos. Segundo, por causa que eu tenho observado a palavra de Deus. Porque os tempos de hoje estão difíceis. Porque muitos têm até dizido: não, irmão, nem tudo é o que está escrito. O diabo chegou para Jesus Cristo, sabe como? Tentando ele. Foi com a própria palavra. Foi com a própria palavra de Deus. Só que Jesus Cristo também conhecia a palavra e ele não se deixou enganar. E assim são muitos de nossos tempos. Tem se tornado filho de Satanás para poder vos enganar, para poder vos tentar com a própria palavra, dizendo isso e aquilo outro. Mas você tem que ter a unção dos santos, conforme diz no livro de 1 João: vós tem a unção dos santos.
e não há necessário que ninguém vos ensine, nem que vos engane. Medite na palavra de Deus e você vai ver que verdadeiramente o Deus dos exércitos, o nosso Deus, ele é mais real do que se pode imaginar. E está próxima a sua vinda. Essas são as palavras sinceras que o Senhor assim colocou em nosso coração, com esse seguinte tema: ó pátria amada. Esta pátria amada tem que ser amada por todos nós. E primeiramente, amar o Criador da pátria, que é o nosso Deus que fez o céu e a terra, que Ele criou tudo. Lá em Gênesis está escrito: criou Deus os céus e a terra. Tudo Ele criou. Então temos que adorar e glorificar somente a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais Ele fará. E você vai ver que verdadeiramente Deus vai fazer a obra na sua vida. Quando Ele nos tirou lá do mundo, a gente tinha o nosso cabelo grande, brincão na orelha, andava de bermudão, andava de camisetinha, andava todo largado, andava de vez em quando pintando o cabelo e achava que estava curtindo. Vivia nos bailes da vida, achando que estava se alegrando, mas era tudo passageiro. Tudo passageiro. Era infeliz. Dizia que era feliz, mas era infeliz. Hoje eu tenho a felicidade verdadeira, conforme diz na palavra do Senhor: eis que eu vos dou uma alegria que o mundo não vos pode dar. Eis que eu vos dou uma paz que o mundo não vos pode dar. O mundo, a paz do mundo é passageira, a alegria do mundo é passageira, mas a alegria com Deus é eterna. Depois que eu entrei neste caminho, já são mais de 8 anos dentro da casa do Senhor. Muitas coisas eu vi acontecer, como tenho visto até os dias de hoje. E se eu não estou na palavra de Deus, se eu não tenho observado a palavra do Senhor, já tinha me escandalizado e desviado há muito tempo. Porque muitos estão deixando a desejar, de uma tal maneira que você olha até assim, não tem nem mais vontade de ir para a igreja. Mas põe uma coisa na tua cabeça, na tua mente, no teu coração: que Deus não tem culpa se os homens decepcionam. Deus não decepciona ninguém. A Bíblia diz: ai de quem vem o escândalo. Ai de quem por qual pessoa vier o escândalo. É melhor que ela coloque uma pedra nos pescoços. Porque como disse, Jesus Cristo falou para os escribas e fariseus: nem entra nos céus e nem deixa quem quer entrar. São pedras de tropeço como escândalo. Mas não olhe para a vida de ninguém, olhe para a tua, porque a salvação é individual. Quando eu observei a palavra do Senhor, eu procurei olhar para a palavra e para a vida de Jesus. Porque se eu fosse olhar para a vida dos homens, eu já tinha me desviado há muito tempo, já tinha saído do caminho. Porque hoje em dia os homens lutam pela matéria desta vida, não se luta mais pela alma. Estão lutando pelas coisas desta vida, pela riqueza dessa vida. E a alma para eles hoje em dia só tem valor se tem condição. Se não tem condição, para eles não tem valor nenhum. E Deus não trata assim. Deus trata todo mundo igual. Então não vá pelo homem, vá por Deus. Porque Deus vai te tratar igual a todo mundo. Você é rico ou pobre, Ele vai te tratar igual. Não vai te tratar indiferente. Mas como pode, irmão? Aquele irmão está assim, está assado, e Deus ainda está usando ele. Deus dependeu da jumenta para usar esses miseráveis também. Mas no último dia vai haver o julgamento. A palavra do Senhor assim diz que muitos vão chegar naquele dia e vão dizer assim: Senhor, no teu nome nós profetizamos. Senhor, no teu nome nós falamos em mistério, curamos enfermos, fizemos muitas maravilhas. Eu fui até sacerdote, o Senhor vai me rejeitar? Apartai-vos daqui, maldito, que eu nunca vos conheci. A palavra de Deus, ela não volta vazia. O nome de Jesus Cristo não é falado em vão. Quando se toca no nome de Jesus Cristo, se prega a palavra de Deus, sai virtude e poder, e se confirma a palavra de Deus, porque é profecia. Agora não largue a Jesus Cristo, por causa que os homens decepcionam. O que Jesus fez para tu largar Ele? Hein? O que Deus fez para tu largar Ele? Pensa nisso. Não, irmão, tu no vale, não sai do vale nem por nada. E depois que tu passar desta vida para outra, coisa pior do que o vale é queimar no fogo do inferno.
onde Jesus Cristo falou que é gritos e ranger de dente. Depois do outro lado você vai querer pensar: era melhor ter passado no vale com fome lá no mundo, mas estando salvo, do que ter a riqueza todinha e queimar no fogo do inferno. Aí vai querer outra oportunidade, não vai ter mais. Conforme aquele rico pediu a oportunidade, Abraão, conhecido, homem de Deus, Jesus Cristo contou essa parábola, porque Abraão, esse que eu faço o concerto que eu vos lembrei, que eu vos prometi, dizendo a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ele lembrou ali e falou: deixa que eu volte lá. A oportunidade é quando está em vida. Não largue a Jesus Cristo por causa das coisas dessa vida. Não largue a Deus, não largue o Espírito Santo, não largue o anjo do Senhor. Porque se você abandonar a Deus, Ele também vai te abandonar. Porque Deus só vai ter compromisso contigo se você querer ter compromisso com Ele. Porque é livre-arbítrio. Ele não vai te forçar. Se Deus te forçar você a servir a Ele, Ele não vai ser Deus, vai ser carrasco. E Ele vai assim descumprir o que está na sua palavra concernente ao livre-arbítrio. Ele vai contra a sua própria palavra se Deus forçar você a servir a Ele. Satanás não. Satanás força o homem a servir. O ameaça, diz que vai fazer isso e aquilo outro. Deus não. Deus diz: vinde bendito de meu Pai. Vinde. Eu tenho um reino melhor para você. Por isso, não largue a Deus por nada. Não largue a Jesus Cristo por nada. Ainda que o mundo pareça ser muito bom aparentemente. Ainda que você olhe assim e comece a pensar: não, eu vou voltar atrás. Não volte. Porque é ilusão, fantasia, um dia vai acabar. Quantos homens já partiram, os seus momentos já passaram. Você bota até uma fita de vídeo lá de filmes, de homens que já morreram, que fizeram a diferença para este mundo e não fizeram a diferença para Deus. Nós seremos os próximos a partir. Tenha a pátria celestial como a tua pátria amada. Olhe para o céu e diga: meu irmão, ó pátria amada, celestial minha, eu vou para aí porque aceitei a Jesus Cristo e vou morar no céu. Tenha convicção da tua salvação, para que você possa morar no céu de glória. E que Deus possa falar mais forte ao teu coração e te iluminar a cada dia, porque é realidade o lado visível e espiritual. Porque nós vamos para a glória, morar do lado de Deus.